É isso aí, meus alunos. Agora voltamos para o ponto 2 da aula 18 e é aquele momento da gente refrescar a memória, ver se aqueles conceitos que foi falado na aula realmente você conseguiu fixar. Então, meu diretor corta agora para a telinha e vamos fazer assim uma retrospectiva, né, dessa aula 18.1 com esse momento da revisão do conteúdo sobre os ciclos biogeoquímicos. E aí, professora, o que foi falado nessa aula? Bem, nós falamos sobre o ciclo da água, deixa eu marcar aqui novamente, deixa eu ver como é que tá. Ok, nós falamos aqui sobre o ciclo da água, da importância, né, da água, que a água ela é fundamental para a manutenção dos seres vivos, o processo que acontece, o ciclo da água, né, a importância da água. Então, vou tentar fazer assim, como é que eu posso dizer, um pequeno resumo aí, tá, desse processo aí da água, né? Vamos pensar aí num lago, ou pode ser até mesmo no oceano. Nós temos o processo da evaporação da água, né? Essa água evaporada, ela vai ser condensada, vai se transformar em nuvens e vamos ter o processo de precipitação, né, dessa água, que são as chuvas, e essa água ela pode ir, por exemplo, os lençóis freáticos, vai compor outros ambientes aí, outros rios, outros lagos, vai cair no solo. Então, a gente tem todo esse processo aí de evapotranspiração. Além do ciclo da água, né, comentamos também com bastante destreza, muito, né, sobre o ciclo do carbono e a importância do carbono, né? Vale lembrar que o carbono, pessoal, ele é muito importante porque ele faz parte de mim, faz parte de você, faz parte dos seres vivos através dos compostos orgânicos, né? Só a gente pensar aí na glicose, né, da molécula de energia. Então, o carbono ele é essencial, né, na composição orgânica dos seres vivos. E eu tenho o processo da fotossíntese, que seria o que, professora? É quando a planta, o ser autotrófico, né, levar em consideração o ser autotrófico, consegue absorver o gás carbônico, o carbono, e ao mesmo tempo que ele absorve o gás carbônico através da fotossíntese, ele libera o oxigênio, né? Então, a absorção do gás carbônico através da fotossíntese, a gente tem a decomposição, né, que seria o quê? Os detritos de organismos mortos, bactérias decompositoras também vão estar eliminando carbono. Nós temos o processo da respiração, né? Vamos pensar aqui em nós, seres humanos, nós respiramos o oxigênio e liberamos o que, professora? O carbono aí para a atmosfera. E a combustão, né? Seriam os combustíveis fósseis, carvão, petróleo, né? Que tem esse processo aí dessa queima, libera também o carbono ao ambiente, tá bom? Além do ciclo do carbono, falamos também de um outro ciclo que é muito importante, que é o ciclo do oxigênio, isso mesmo. E assim como o ciclo do carbono, ele tem uma importância quando a gente relaciona ele à fotossíntese, né? Por quê? Porque no processo da fotossíntese, a gente tem a liberação do oxigênio para a atmosfera. Então, o que vai acontecer na fotossíntese? A planta ela absorve o carbono e libera o oxigênio. Então, olha aí, mais um processo. Não é só a planta, não. As algas unicelulares, tá bom? As algas unicelulares, através dos processos fotossintetizantes, tá bom? O fitoplâncton aí marinho, tá? Tem o poder de quê? De estar liberando o gás oxigênio. Mais um ponto aí. O ciclo também ele vai ser bastante, o ciclo do oxigênio ele vai ser bastante importante no processo respiratório. Nós, né? Nós seres heterotróficos, a gente necessita do oxigênio para
nossos processos metabólicos, para nossa respiração. Então, a gente necessita do oxigênio. Então, a gente respira o gás oxigênio e elimina o gás carbônico, né? Já é um outro processo aí. E com relação à camada de ozônio, né, também é bastante importante, né, fazer essa correlação. Temos essa importância aí do oxigênio, da camada de ozônio, porque ela serve como um filtro, né, contra os raios UVA e UVB. Vamos agora falar de um outro ciclo, que é o ciclo do nitrogênio, que ele é composto por 4 etapas. A fixação desse nitrogênio que se encontra no espaço, né, o N2. Processo de amonificação, nós vamos ter bactérias fixadoras que vai transformar esse nitrogênio em amônia. Depois vamos ter essa amônia aí no processo de nitrificação, de nitrito para nitrato. E por último, a desnitrificação, o nitrato, que não é assimilado, ele retorna em forma de nitrogênio aí para a atmosfera, tá bom? Então essa aí, pessoal, foi mais um ponto aí com relação aos conceitos abordados na aula. E agora, aquele momento da atividade, eu aguardo vocês. Até já! É isso aí, alunos. Agora é aquele momento da resolução das questões. Se você tiver alguma dúvida com relação a algum assunto, algum conteúdo, alguma questão, você pode estar pedindo para o professor presencial, mandar uma mensagem aqui e a gente responde vocês, tá bom? Então vamos agora para a nossa atividade de sala, aquele momento do plantão tirando dúvidas. Vamos então para a primeira questão. E aí, professora? Vamos lá, gente. Processo biofísico em que um vegetal ele expele a quantidade de água excedente através de suas folhas, principal superfície de contato entre ele e um ambiente externo. Ele já deu aqui a deixa que esse vegetal ele expele, né, a quantidade de água. Então, já sei de cara aqui que ele já está se referindo a ciclo da água, né? O processo de transferência da água utilizada no metabolismo da planta para a atmosfera ocorre pelos estômatos e pela cutícula. Das transformações físicas da água sofridas durante o que conhecemos como ciclo hidrológico ou ciclo da água, o texto está se referindo-se ao que, gente? Vamos lá, vamos analisar. A evaporação, quando a gente leva em consideração, gente, é o ciclo da água. B, condensação. C, precipitação. Será que é a chuva? Nada a ver, né? Já tem umas aqui que já dá até pra gente já ir eliminando. D, infiltração. E E, transpiração. Que processo é esse? Assim, gente, já dá de cara. Quando a gente fala aqui, né, dos estômatos, das folhas das plantas, lembra que eu usei um termo aí para vocês, que no caso dos seres vivos, das plantas autotróficas, elas têm, né, essa propriedade de também expelir uma pequena quantidade de água através de gotículas. Não sei se vocês já viram, mas muitas vezes, quando a gente, de um dia para o outro, quando você chega próximo de uma folha, você percebe que tem algumas gotículas de água ali. Isso ali é um processo que a gente chama, na biologia, de transpiração, tá bom? Então, a resposta correta é a alternativa E, transpiração. Vou até marcar aqui, vou usar a caneta azul, que eu gosto do azul aqui, gente. Vou até marcar aqui para vocês, transpiração. Esses outros processos aqui, alternativa A, evaporação, é do estado líquido ao estado do estado líquido ao estado gasoso, evaporação, né? Vamos pensar lá no rio, acontece a evaporação, aí a gente tem um processo
da condensação dessa água que evaporou, condensou, formou as nuvens. Vamos ter o processo da precipitação e, quando cai a chuva, a infiltração dessa água nos solos, né? No caso aí compondo, por exemplo, o lençol freático. Então, a resposta a alternativa correta é a alternativa E, porque ela está pedindo, né, dentro dessas transformações físicas que o texto está se referindo, como é o nome desse processo aí que acontece na planta, nas folhas das plantas. Então, o processo é transpiração. Em alguns livros, algumas outras literaturas, vocês podem estar vendo até como evapotranspiração também, tá bom? Prosseguindo aqui, vamos para a questão de número 2. Vamos ler aqui a questão de número 2. A questão de número 2, ela fala o seguinte: o carbono é um dos elementos químicos mais abundantes no universo. Ok. Está presente nos organismos vivos, mortos e em rochas, né? Participa de diversos processos que envolvem os seres vivos, além de constituir as moléculas orgânicas e manter o planeta aquecido. A única alternativa é que o carbono não contribui. Então, o que o carbono não participa? Alternativa A, da combustão, ele participa? Participa, né? Alternativa B, camada de ozônio, ele não contribui para a camada de ozônio, né? A gente sabe que quem contribui para a camada de ozônio está relacionado ao quê? Ao ciclo do oxigênio. Decomposição? Ok. Efeito estufa? Sim. E respiração? Sim, né? Porque a gente elimina o gás carbono, o carbono para a atmosfera. Então, a alternativa correta, né, que o carbono não contribui, é a alternativa B de bola. Tá bom, gente? Alternativa B de bola. Então, se você marcou a alternativa B, você marcou corretamente. Questão 3. Olha aí, a questão 3 ela já envolve aí o ciclo do oxigênio. Vamos lá, gente, vamos prestar atenção nela. O oxigênio, O2, é o elemento mais abundante na superfície da Terra, tá bom, gente? Ele é mais abundante na superfície da Terra, estando disponível na atmosfera, na água e na crosta terrestre. Ele é capaz de reagir com quase todos os elementos químicos, em especial o carbono, né? Que aí a gente vê que forma, né, os monóxidos, CO ou dióxido de carbono, CO2. Realiza a combustão e oxida metais, produzindo o que a gente chama de ferrugem. Cite uma das 3 importâncias do ciclo do oxigênio. Por que ele é tão importante? Então, é uma questão aberta, onde você vai citar a importância desse ciclo. Então, vamos lá, gente. Já respondi aqui, ó, já tem uma resposta aqui. Ele é indispensável à vida, nesse caso, né, o oxigênio. Ele é indispensável à vida, pois praticamente todos os seres vivos o utilizam na respiração, excetuando-se os seres anaeróbios que não vão precisar, né, deles, como é o caso de algumas bactérias. Ponto 2, né, com relação, né, são 3 pontos que vocês vão falar. Então, o segundo ponto, participa também da fotossíntese, ele é indispensável, né, para o processo da fotossíntese, o oxigênio, processo em que as plantas produzem o seu alimento, atuando juntamente com o carbono. Mais um ponto, o oxigênio também compõe a camada de ozônio, defendendo a superfície terrestre dos raios ultravioleta, UVA, e o raio UVB. Agora vamos para as questões do Enem. Se liga no Enem, vamos trabalhar 2 questões que já passaram no Enem. Vamos pensar aí nessa aí de 2009, olha aí, gente, Enem 2009. Então, o ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbonos armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, petróleo, são limitados, sendo de grande relevância
que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois o que acontece? Quando se utiliza combustíveis fósseis, ele já deu aí nessa questão que se deve procurar fontes de combustíveis o quê? Renováveis, uma vez, né, que os combustíveis fósseis, eles não podem ser renovados, então são recursos limitados. Aí ele quer saber agora o que a utilização de combustíveis fósseis vai interferir no ciclo do carbono. O que ele vai provocar? Interferir, provocar? Vamos lá. Alternativa A, ele interfere na redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos, pelo contrário, né? Aumenta. Alternativa B, aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. Podemos já considerar aqui, tá, gente, essa alternativa correta. C, aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. Não, falso. Deixa eu só colocar aqui já um falso aqui para vocês. D, aumento da porcentagem do carbono contido na Terra. Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. Vamos pensar aqui na alternativa E agora. Redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. Bem, a alternativa que melhor responde essa questão é o aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera, né? Quando se queima esses combustíveis fósseis, que eles não são renováveis, a gente tem um aumento nessa quantidade de carbono presente na atmosfera, tá? Não é na Terra, é na atmosfera. Prosseguindo aqui, vamos ver uma questão fresquinha com relação ao ciclo do nitrogênio que caiu no Enem do ano retrasado, né? Do Enem 2023. É uma questão super fresquinha. Então, ela fala o seguinte: o ciclo do nitrogênio, ele é composto por várias etapas conforme a figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos. Aí vocês vão ter que dar uma olhada aí naquelas lâminas ali onde eu falei das etapas, fixação, amonificação, isso mesmo. Então vocês vão ter que ver todas aquelas etapas para vocês conseguirem responder o que eles estão pedindo. Aí eles deram essa imagem aí. Então vamos analisar aqui a imagem. Aí ela faz a seguinte pergunta: se o grupo dos micro-organismos decompositores fosse exterminados, qual etapa não ocorreria? Qual seria a etapa? A primeira etapa, a segunda etapa? Seria a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira ou a quarta etapa? Gente, qual etapa que não aconteceria? Quando a gente fala de organismos decompositores, nós estamos falando de bactérias, fungos decompositores. O que eles decompõem, professora? Restos, né? Detritos. A própria alternativa aqui já é uma questão assim que eu posso dizer que ela foi dada. Os detritos. Se ela está falando de organismos decompositores de cara, você já consegue, né, ver que a resposta correta aqui é o número 2 aqui, né? Nesse caso, é esse processo aí da decomposição dos detritos para a formação da amônia. Então, a melhor resposta que, né, responde aí qual etapa não aconteceria se o grupo de decompositores fosse exterminado seria a etapa 2. O processo, né, da decomposição dos detritos, de restos de organismos mortos. Não aconteceria esse processo, essa etapa. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. E é isso aí, pessoal. Obrigada aí pela participação de todos vocês e até daqui a pouco. Até mais!